Olá, olá, queridos amigos do canal Visão de Dev. Esse canal, na verdade, ele mudou de nome. Eu já aproveito para informar a todos os inscritos, né, que agora o nome do canal é TI Acessível. Esse nome ele foi colocado para refletir ideias que eu estou tendo para esse canal futuras, né, já para colocá-las em prática, e não faria muito sentido eu manter o nome do canal Visão de Dev, onde, na verdade, no futuro, esse canal vai continuar tratando de programação de computadores, mas vai tratar também de infraestrutura, da parte de áudio, de informática como um todo. Não vai abordar a informática básica, porque já tem muito canal bom fazendo isso na internet, mas vai continuar sendo o foco de programação, mas por vezes a gente vai trabalhar também a parte de infraestrutura, DevOps, a parte de processos de desenvolvimento, agilidade e tudo mais, né? Então esse nome ele permite que eu trate outros temas ligados também à programação, mas que não estão completamente relacionados. Hoje eu estou trazendo para vocês uma aula demonstrativa, que é uma aula que eu ministrei online para um aluno específico meu que eu tenho, para que vocês possam ter ideia de como é que funciona um curso comigo. Eu tenho cursos gravados que vão estar disponíveis em breve numa plataforma online, onde vai ter todo o controle ali de todo mundo que acessa, a pessoa que acessar vai ter o login e senha, vai conseguir entrar a hora que desejar, a hora que puder, para acessar o curso lá, dividido por módulos, tudo certinho. Mas eu também dou aulas ao vivo, né? Algumas pessoas me procuram querendo esse tipo de, entre aspas, né, mentoria. E esse curso aqui, ele está sendo um curso de ASP.NET Core, né, utilizando C#, Visual Studio 2019. E aí, eu vou postar um pedaço aqui desse curso, nos melhores momentos aqui, para que vocês possam ter ideia de como é que funciona, como é que é a minha didática. E se houver interesse da parte de vocês, me procurem no WhatsApp, no privado, para que a gente possa conversar, trocar uma ideia. E você também está fazendo o seu curso comigo. Aqui na descrição do vídeo vai haver um link que, ao clicar, você já vai ser direcionado para o meu contato no WhatsApp. E aí a gente pode conversar, tá bom? Eu espero que vocês gostem e em breve muito mais conteúdos gratuitos, tá? Mas estou passando aqui e aproveitando para divulgar meu trabalho também, né? Para que vocês possam saber como ele funciona. Um abraço, até mais e aproveitem um pouco do meu curso gratuito, um pouco da demonstração do meu curso, na verdade, né? Então, esse projeto que a gente vai criar no Visual Studio, ele vai seguir aquele padrão DDD, que na verdade DDD é uma filosofia de desenvolvimento, né? Nem é arquitetura, nem é framework, nem é padrão, né? Uhum. É uma filosofia que diz que as classes, os métodos, né, o código em si, ele tem que refletir o domínio, né? E o domínio é o negócio, né? Certo. Então, as minhas entidades, por exemplo, as minhas classes de entidade, que podem refletir as tabelas do banco de dados, elas vão ter nomes e propriedades, né, que são os campos, assim, vamos dizer, que tem a ver com o negócio, né? Não vai ser nenhum nome diferente. A gente via muito antigamente isso acontecer, né? A gente abria uma classe lá ou uma tabela no banco de dados e o campo era um nome estranho, quando na verdade no negócio tinha a ver com o nome do cliente, tinha a ver com a data de nascimento do cliente, né? E aí só quem sabia eram os desenvolvedores. Eu digo isso porque eu já vi isso acontecer. Tem sistemas de RH mesmo, sênior, que, Hum, cara, você acessa as tabelas de banco de dados dele e os nomes são nicknames, assim, que só entende quem realmente mexe no sistema, entendeu? Não tem É nada a ver, verdade. não tem nada a ver com o negócio. Então, esse DDD, essa filosofia, ela tenta meio que mesclar, né, o código com o negócio, para ficar fácil para os desenvolvedores e ficar fácil para o dono do produto, PO, PM, enfim, tá? E o DDD, cara, quando a gente fala de criar um projeto no Visual Studio, C Sharp, em qualquer outra tecnologia, tá? Que a gente vá seguir um pouco do DDD, a gente tá falando de aplicações, aí já entra na parte de arquitetura mesmo, aplicações com mais de uma camada, certo? Eu acho que você Uhum. conhece a aplicação, o padrão MVC, né, de projeto, tudo. Sim. Só que o MVC, o pessoal fala que ele é multicamada,
Mas ele não é multicamada, ele é dividido por responsabilidade. Eu tenho a controller, tenho a view e tenho a model, beleza. Só que tudo isso tá em uma camada só, que é a camada de apresentação, que é a camada web, como algumas pessoas chamam, né? Num Sim. projeto web, é a camada web. Então é o que eu vou usar ali no meu navegador, na minha API, enfim. Mas tem gente que só cria uma camada para isso. E essa camada é a camada de apresentação. Tá tudo ali. Uhum. As classes de domínio estão ali. É, geralmente jogado naquela pastinha model, né? Tá tudo ali. Inclusive os repositórios, né? Que se comunicam com o banco de dados. Está tudo dentro de um projeto só. Então, isso não é um projeto multicamada. A nível de arquitetura, ele não é. Ele é multicamada quando a gente tem, por exemplo, um projeto geralmente com 3 ou 4 camadas, onde a gente coloca, e eu acho que tu viu isso na Telefônica, né? A gente tem a camada de aplica, cada um nomeia como quer, tá? Desde que Tá. faça sentido. Na Telefônica eles fizeram, e eu gostei dessa divisão, eles fizeram aplicação, infraestrutura e apresentação. Tá? Eles dividiram em 3 camadas. No Na, Itaú também tá seguindo da mesma forma. tá assim, né? Pronto, bacana, cara. E aí o que acontece? Quando eu falo de camada, traduzindo isso para código, você entende no Visual Studio que são 3 projetos diferentes. São 3 projetos Sim. independentes, tá? O de aplicação tem a ver. Aí, bom, tem vários conceitos, né? Tem, até porque tem como dividir de outras maneiras também. Mas, pegando o exemplo que você já viu, para ficar mais fácil de entender, nesse projeto de aplicação você pode jogar as suas entidades, você pode jogar os seus serviços, né? As suas classes de serviço que se comunica com o projeto de infraestrutura que tem a ver com banco de dados, certo? Você consegue jogar nesse projeto de aplicação. Tem gente que divide mais ainda. Tem gente que cria 4 projetos. Cria um projeto de aplicação, cria um de domínio, cria um de infraestrutura e um de apresentação. Esse de domínio, quando a pessoa divide em 4 partes, em 4 projetos, em 4 camadas, eles colocam todas as classes de negócio, tudo que tem a ver com as entidades do banco de dados, seja ele qual for, eles colocam nesse projeto de domínio somente. A única responsabilidade desse projeto é armazenar a regra de negócio, validações, mensagens que devem ser exibidas se alguma coisa a nível de negócio não estiver correta, entendeu? Enfim, Entendi. validadores e classes de entidade fica na classe de domínio. No projeto de aplicação, quando existe essas 4 camadas, ele serve basicamente para fazer a comunicação com o projeto de domínio e com o projeto de infraestrutura, né, para poder recuperar os dados do banco, enfim. Mas aqui eu não vou fazer com 4, eu acho que complicaria muito o entendimento. Eu acho que com 3 já é o suficiente para você entender. Muitas Uhum. empresas seguem assim, e você entendendo assim, cara, se você chegar numa empresa que tenha até mais de 3, você vai conseguir fazer uma ligação lógica com isso. Tá? Bacana. Deve ter, e deve ter gente que ainda faz em mais divisões, tá? Mas aí já é muita complexidade, na minha opinião, né? Eu acho que dividir em 3 fica bem, dá para visualizar bem o porquê de cada coisa. Então, basicamente a gente vai ter a aplicação para armazenar nossas classes de identidade, nossas classes de serviço e quando for o caso, algumas validações, né? A gente vai ter o projeto de infraestrutura para fazer toda a parte de comunicação de rede, e aí entenda como banco de dados. Se tivesse um servidor de cache, um Redis da vida, estaria ali também. Se tivesse um MongoDB, estaria ali também, né? Tudo na infraestrutura. Inclusive é nesse projeto que ficam os repositórios, né? Seguindo esse design pattern, né? Fica tudo na Hum, infraestrutura. E o projeto web, que é a apresentação, onde vai ter de fato nossas controllers e nossas views, né? Que no caso da API não vai ter a view, vai ter só as controllers. E se for o caso, as models, né? E quando a gente faz quando a gente cria um projeto desse, a gente tem algumas regrinhas que eu vou te mostrar na prática, lógico, no Visual Studio, para a gente poder fazer com que um projeto enxergue o outro, certo? Você tá. concorda que, pelo que você já viu, né, na Vivo, enfim, no Itaú, em outros lugares, que quando eu acesso, é, quando eu estou num projeto de aplicação, imagina que eu esteja criando lá um serviço, uma classe de serviço, que vai acessar o meu repositório para fazer um select, tá? Você concorda Uhum. que precisa haver uma referência nesses 2 projetos de infraestrutura com aplicação
para que os namespaces que estão dentro do projeto de infraestrutura consigam ser acessados no de aplicação? Eles lá não usem, né? Sei. Isso. É, exatamente. Porque assim, quando a gente cria projetos diferentes, cara, se eu não criar uma referência de um projeto com outro, eu não vou conseguir acessar os namespaces que estão no outro projeto. Por mais que eu digite lá, ele não vai encontrar, o Visual Studio não vai achar, e se eu insistir e compilar, ele vai dar erro de referência, né? Então, eu preciso dizer, olha, o projeto de infraestrutura, ele conhece o projeto de aplicação. Então, eu tenho uma referência adicionada lá, um projeto de infraestrutura. Por quê? Porque no projeto de aplicação, onde eu tenho as minhas entidades e meus serviços, eu preciso conhecer o projeto de infraestrutura para poder acessar os repositórios, né? Eu vou fazer um select lá, eu vou chamar um método que faz um select e vai mapear e vai alimentar uma classe, ou mais de uma classe. Então eu preciso fazer com que esses projetos se conheçam. E eu faço isso adicionando as referências. A mesma coisa eu vou fazer no projeto de apresentação, que é o projeto web. O projeto web, ele precisa acessar tanto o projeto de aplicação para acessar as classes de entidade, quanto o projeto de infraestrutura. Na verdade, talvez nem precise do projeto de infraestrutura, porque no projeto web eu só vou acessar o serviço. Eu não vou acessar repositório, né? Eu acesso o serviço, que já está tudo bonitinho lá, ele já faz a consulta. A minha aplicação, meu projeto de apresentação não precisa conhecer como isso é feito, nem que banco é usado. Ele só precisa chamar o serviço e o serviço se vira lá para se comunicar com quem tem que se comunicar para retornar o que é preciso. Esse lance de interface, né, cara? Dentro de uma linguagem verbosa como o C Sharp, no Java não é diferente, certo? É muito próximo aí as coisas. E o que acontece é o seguinte: a gente tem esse conceito de injeção de dependência, né? Que a gente termina usando e muitas vezes a gente não entende o porquê, muitas vezes a gente entende e aceita, beleza, mas teve um tempo da minha vida que eu usei meio que por usar, tá ligado? Tá ali, pronto, vou fazer assim. O projeto, a arquitetura é essa aqui. Mas na verdade, a intenção da injeção de dependência é fazer com que você não precise ficar dando new numa classe, Sim, certo? isso. E onde é que você ganha nisso, né? Porque, cara, tá bom, mas por que eu tenho que ter uma interface e eu tenho que ter uma classe? Se você já trabalhou com teste unitário, você vai conseguir visualizar isso. Por quê? Porque quando eu faço um teste unitário geralmente ele é mocado. Eu crio, imagina que eu tenho uma classe de repositório que acessa um método lá que eu tenho um método get lá qualquer, sei lá, get, ou então em português, pegar todos os alunos, tá? Pegar todos os alunos e esse método faça um select lá geral, select asterisco from tabela, sem o nenhum e me retorne todos os alunos de uma tabela. Pronto, é só isso que esse método faz. Esse método de repositório. Esse método real faz isso. Se eu quiser criar um teste unitário para esse método real, o que eu vou fazer, na verdade, em um outro projeto separado no Visual Studio, um projeto de teste, é criar uma classe nova que tenha o mesmo contrato da classe real. Um teste unitário não pode acessar dados reais. Ele não pode acessar o banco de dados ali real e fazer o que a classe real faria. Porque aí já se caracterizaria um teste integrado, tá? Que essa é a diferença básica de um teste integrado com um teste unitário. O teste integrado, ele acessa a classe real, o método real, e valida o que acontece mesmo na prática. Se o banco de dados não responde, esse teste integrado falha por erro de comunicação, tá? Então, é por isso que eu acho mais útil o teste integrado do que o unitário, porque o unitário ele não está testando o recurso real, ele está garantindo que o desenvolvedor entendeu o negócio, somente isso, tá? Tanto é que eu vou criar uma classe fake que vai ter o quê? O mesmo método lá, pegar todos os alunos, sem parâmetro nenhum, só que o retorno que essa classe vai ter tem que ser o mesmo da classe real. Mas eu posso montar esse retorno na mão. Eu posso criar uma lista lá na mão no C Sharp, criar uma classe lá new var alunos igual new list e mapear a classe aluno, preencher, sei lá, 3 dados na mão
criar 3 instâncias dessa classe aluno e preencher na mão. Nome igual a Marlon, matrícula igual a 3820. Eu preencho na mão os dados. E o retorno desse método tem que ser a minha lista de alunos, igualzinho vem do banco de dados. Mas esses dados, eles são mocados, eles não são reais, eles são fakes, tá? Eu que preenchi na mão para poder garantir que o meu teste unitário vai passar. Perfeito. Beleza. Aí onde é que entra a injeção de dependência? Entra por quê? Porque quando eu tenho uma interface e uma classe criada, eu vou conseguir fazer o que eles chamam de inversão de controle, IOC, né? Que é dizer o seguinte, olha, quando eu tiver no projeto de teste, a interface vai ser a mesma, mas a classe correspondente vai ser outra. Vai ser qual? A classe fake, que tem os mesmos métodos, com os mesmos contratos, né? Com a mesma assinatura e com o mesmo retorno. Se a classe real tem 3 parâmetros, a classe de teste fake também tem que ter os mesmos 3 parâmetros, aceitando os mesmos tipos de dados. E o retorno tem que ser igual. A diferença é que a classe real vai acessar o banco e vai retornar o que é verdade. A classe fake vai mocar as coisas para forçar um retorno. Né? Porque Isso. pode ser assim. Envolveu esse serviço lá. Tem um serviço aqui. Insere alunos service. Beleza. Ou então aluno service, na verdade, né? Aluno service. Vou clicar em aluno service. Vou ver lá um método que é inserção de alunos, tá? Então, o que esse método faz? Ele recebe alguns parâmetros, né? E ele acessa o repositório. O repositório me lembra banco. Beleza. Então, já começa a me animar, né? Isso. Eu vou acessar um repositório, vou passar esses parâmetros aqui e pronto, morreu o boi. Tá. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar que eu estou no projeto de serviço, que eu estou já num método que insere, e vou usar um recurso do Visual Studio, que é aquele recurso de ir para o método, né? Ir para a implementação. Deixa eu ver o que esse método de repositório faz. Ah, abriu o método, então ele dá um insert aqui, tal. Ele insere assim. Então, com isso, você já cria uma ideia boa do projeto, entendeu? Legal, Você já bacana. sabe, é isso mesmo, você já sabe onde fazer cada coisa. Pelo menos. Interessante, porque quando eu olhei da primeira vez eu fiquei assustado. Aí exatamente, eu fui fazendo, não exatamente nessa ordem, mas eu Sim. fui olhando primeiro as entidades, aí depois eu fui procurando a interface, fui procurando o repositório, enfim, fui fazendo uma salada, pelo menos para poder tentar juntar as peças, sabe? Ele leva uma tela de apresentação que eu acho um saco, mas beleza, eu vou dar um ESC aqui. Tá ok. Não, ele agora abriu para mim aqui. O que eu vou fazer? O projeto eu vou criar do zero. A gente vai criar do zero e aí você que sabe se vai já querer criar comigo na sua ou só vai ficar ouvindo. Então, vai ser uma API REST. Vai ser esse aqui. O nome do projeto, bora colocar curso web. Isso aqui não mexa, eu vou só mandar criar, tá? Eu não sei se tu já tá nessa tela aqui, né? Sim.
aqui, cara, geralmente eu escolho com a setinha pra esquerda e direita. Pronto, geralmente eu escolho esse daqui, porque ele só cria controller, que no caso é o segundo. Vazio é muito ruim, porque a gente tem que criar até a controller aí. Aí eu faço o seguinte, ó. Depois que eu escolho o tipo, eu costumo usar o tab aqui para desmarcar uma opção que tá marcada, que às vezes atrapalha. Que é essa aqui. Cadê? Ó, a configurar para HTTPS. Geralmente eu desmarco isso aqui, Ah, tá. né? Porque às vezes dá lance de certificado e tem que estar instalando. E aí, né? Aí desmarque do criar. Beleza. Aí quando ele cria, eu já dou um Ctrl Alt L ali, né? Para acessar a lista de pastas, enfim, o que tem lá. Daqui já criou. Controller. App Settings. Isso. Bora ver se builda, né? Eu buildo com Ctrl Shift B, tá? Não sei se tem outro atalho. Tá. Às vezes, né?